A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, verso 14. O que é o lago de fogo? Como podemos entender essa metáfora bíblica que é a destruição e a punição dos maus, daquelas pessoas que não aceitaram Jesus em vida? Eu vou surpreender você ao demonstrar que o lago de fogo é a própria essência de Deus. É algo que sai de dentro de Deus e não uma região hidrográfica, quente, apavorante, em que pessoas são jogadas porque não aceitaram Cristo. Vamos ver nesse canal? Muito bem, podemos agora entender sobre o lago de fogo da seguinte forma. O lago de fogo nada mais é do que o próprio Deus, a própria glória de Deus, porque fogo, luz e glória são sinônimos na palavra de Deus. Como podemos descobrir isso? Claro, através do estudo da palavra, dos versos bíblicos que nos mostram isso. Quando vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso final, o apóstolo Paulo diz que Deus é fogo consumidor. Expressão que já tinha sido dita por Moisés no capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Ali também a mesma expressão, Deus é zeloso, ele é fogo consumidor. Essa expressão Deus e fogo, ela aparece em várias passagens das Escrituras. Nós vamos mencionar algumas delas. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 19, na destruição de Sodoma e Gomorra, ali a Bíblia diz que o Senhor, a palavra ali no hebraico é o nome de Deus, o tetragrama, Yahvé. Eu vou chamar Yahvé, uma maneira de expressar este nome em hebraico, são 4 consoantes. Yahvé fez chover da parte de Yahvé fogo. Então, Yahvé fez chover da parte de Yahvé. É como se estivesse saindo de dentro do próprio Deus, o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra e reduziu aquelas cidades a cinzas. Deus e fogo, ele aparece no livro de Êxodo, né? Êxodo. De maneira recorrente, nós vemos ali que a coluna de fogo que se apresentava e guiava o povo de Israel em toda a sua jornada durante os 40 anos, era evidenciada na presença de Deus como uma coluna de fogo. O próprio Moisés, quando estava no deserto, viu uma sarça, uma plantinha, um arbusto que não se queimava, mas estava em fogo. E ali estava a presença do próprio Deus. Por falar em presença de Deus, quando o santuário é construído, e dentro do santuário um compartimento menor chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, continha ali uma arca, a Arca da Aliança, onde os 10 mandamentos serão colocados ali dentro desta arca. Por cima da arca uma tampa, o propiciatório, e era deste lugar, né, que era reverenciado por 2 anjos de ouro, um do lado outro de outro, e faziam conexão ali para o propiciatório, para a tampa da arca. Desta tampa se manifestava a glória de Deus, o Shekinah. O Shekinah é uma palavra que não aparece no hebraico bíblico, mas é uma palavra hebraica e que expressa bem esta manifestação da glória de Deus. Esta glória de Deus, que eu falei que é sinônimo de fogo, ela é colocada num episódio de Levítico capítulo 10, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram oferecer fogo estranho. A Bíblia diz ali que saiu fogo de Deus e os consumiu. Eles morreram na hora. Fogo de Deus, a glória de Deus. Por isso, Deus, ele é fogo consumidor. Quando a gente diz Deus é amor, a gente diz assim, Deus não tem amor, 1 João 4,8. Deus é amor. Podemos usar a mesma expressão. Deus não tem fogo, Deus é fogo. Eu penso que quando falamos de Deus é amor, estamos falando de sua personalidade, de seu caráter, de seus atributos. O amor permeia os atributos de Deus. Enquanto Deus é fogo, aí estamos falando mais da essência de Deus. Por exemplo, a gente pode dizer a alguma pessoa que a gente conhece, olha, fulano de tal, ele é um doce de pessoa. Estamos falando ali da expressão, da maneira como a pessoa age e se relaciona com os outros. Mas, se formos falar da essência desta mesma pessoa, nós vamos dizer que ele é pó, porque ele é pó da terra. Deus disse a Adão,
tu és pó. Está lá em Gênesis 3,19. O próprio Abraão, pai da fé, quando ali intercedia no capítulo 18 sobre as pessoas de Sodoma e Gomorra, ele disse: Senhor, tu sabes que eu sou pó e cinza. A essência de Deus é fogo. Daniel teve uma visão no capítulo 7 do seu livro, e ao descrever no verso 9 e 10, ele diz que ele quando estava vendo, a Bíblia diz ali na descrição do profeta da sua visão, que ele viu tronos, e ali se assentou-se o ancião de dias. Um rio de fogo manava diante dele. Rio, mais uma vez, uma expressão hidrográfica, né? Mas não de água, mas de fogo. Por falar em rio de fogo, algo que está diante do trono de Deus, na visão de Daniel, João, um livro pareia, como a gente chama, de Daniel, João no capítulo 4 vê que diante do trono há um mar de vidro. Mar, mais uma expressão hidro. Um mar de vidro. Esse mar de vidro, assim como ele falava, transparente como cristal, na verdade é o mesmo rio de fogo que foi visto por Daniel. E para não restar dúvida, no capítulo 15 de Apocalipse, ali nos é dito que o rio que João viu, aquele mar de vidro mesclado com fogo. Mesclado com fogo. Então Deus é este fogo consumidor. Eu disse que Deus, fogo, luz e glória são sinônimos na Bíblia. Por exemplo, na questão da luz. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus habita em luz inacessível e que nenhum homem é capaz de ver a esse Deus. Uma luz inacessível, uma luz que você não tem acesso. Né? Deus habita em luz, não na luz. Né? Esse em é entre a própria essência de Deus, a luz inacessível. Luz, glória e fogo. Quando a Bíblia fala que Jesus voltar, em Mateus 24, ali nos versos 30, 31, a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá com grande poder e grande glória. Ele virá à sua volta com grande poder e grande glória. Mas aí quando a gente vai para o livro de 2 Timóteo capítulo 1, versos 7 a 10, ao falar da volta de Jesus, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus virá em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem ao Evangelho. Veja, ele virá em chama de fogo. Em Mateus ele virá com poder e grande glória. A expressão de Cristo vir em fogo, ela é apresentada no Antigo Testamento, no Salmo 50, verso 3, onde diz: virá o nosso Deus, não guarda silêncio, diante deles braveja grande tormenta e fogo. Isaías 66, verso 15 a 17, diz que o Senhor virá em fogo. Virá em fogo. Verso 15 ali, mostrando que o Senhor Jesus virá. Realmente o fogo ele permeia a volta de Jesus. Palavras ditas também por Pedro no capítulo 3, verso 7 de sua segunda carta, e no verso 10, ao falar de fogo que tomará conta dos elementos da terra. Então, o Deus maravilhoso, ele é fogo consumidor. O próprio Jesus, ele é fogo também. Na visão do profeta João, no Apocalipse capítulo 1, quando ele olha para Jesus, ao descrever Cristo, ele fala que Jesus tinha olhos como chama de fogo e o rosto brilhava como o sol na sua força. Glória, luz e fogo. O Espírito Santo também pode ser comparado, e exemplificado como fogo. Ao descer sobre os apóstolos e mais outras 100 pessoas, mais de 100 pessoas, no capítulo 2 do livro de Atos, ali diz que o Espírito Santo veio sobre eles como umas línguas como que de fogo, foram vistas pousando uma sobre cada um deles. Deus, fogo consumidor, um Deus que virá para destruir e acabar completamente com o mal, com a morte, com o próprio Hades ou inferno, tradução da palavra inferno ali, na verdade, a palavra grega Hades, que é o mundo dos mortos, independente se são pessoas boas ou más. Quando a gente vê essa destruição final dos ímpios, ela é descrita no livro de Malaquias capítulo 4, ao mencionar a destruição do mal, o profeta diz: eis que vem dias e arde, vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor. Aí o verso 3
Diz: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. A cinza é um elemento consequente de uma queima, né? O ímpio, ele não é eterno. O fogo é eterno porque o fogo faz parte da glória de Deus, e a glória de Deus é eterna. Mas o ímpio não é eterno. Ele é finito. Ele não pode ficar eternamente no fogo, porque o fogo pode ser eterno, mas não o ímpio. Por isso que no profeta Isaías, capítulo 33, verso 14, ali diz que os pecadores de Sião se assombram e eles clamam: quem dentre nós habitará? Olha o verbo habitar, denotando a companhia de alguém. Habitar com as chamas eternas. Quem dentre nós pode habitar com fogo consumidor? A expressão, ela aparece para repetir e dar ênfase, e também elas se complementarem no entendimento. Fogo consumidor é a mesma coisa de chamas eternas. John Stott, certa vez, ele, ao comentar sobre a questão do fogo consumidor, de Apocalipse 20, verso 9, onde diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. John Stott diz: como um fogo consumidor não consegue consumir? Porque o que é consumidor, ele pode permanecer, mas o que é consumido, ele deixa de existir porque ele foi consumido pelo consumidor, né? Portanto, os ímpios não permanecerão para sempre. Você pode dar uma olhadinha, né, na passagem do Salmo 37, em vários textos ali. Mas não, o assunto não é esse propriamente dito, e sim o que é o lago de fogo. O lago de fogo, então, nada mais é do que a própria presença de Deus aqui na terra. Depois dos 1000 anos, e mesmo antes, na volta de Jesus, ele virá, e depois de 1000 anos virá definitivamente morar com os seres humanos. Livro de Apocalipse 21, verso 3, João diz assim, que ouviu uma voz vinda do tabernáculo dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles mesmos serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não quer você fazer parte desta companhia tão grandiosa, maravilhosa, santa, pura e eterna, que é o nosso Deus? Aceite a Cristo e você não deixará de existir pela presença gloriosa dele. Pelo contrário, você terá vida eterna.